Boa noite, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos também. Saber o próximo passo faz toda a diferença. Então vamos para o primeiro passo? Se você quiser anotar, o primeiro passo é encontrar o seu lugar na internet. Como assim? A internet tem uma variedade gigantesca de profissões, de estratégias, de maneira de trabalhar. Então quando as pessoas falam assim, marketing digital, isso é muito vago. Você precisa entender o que você vai fazer na internet. Você vai trabalhar com venda, vendendo alguma coisa? Essa alguma coisa é sua, é de outras pessoas? Você vai vender um produto que você fabrica, um produto da sua empresa? O que você vai fazer? Você vai trabalhar com divulgação para outros, fazendo tráfego pago? Você vai ser um social media? Você vai trabalhar editando vídeo? O que você vai fazer? Você vai vender infoproduto? Você vai ser um afiliado? Você vai comprar um PLR? O que você vai fazer na internet? Por que isso é o primeiro passo? Por que isso é importante? Quantas pessoas saíram, né, do ensino fundamental, entraram na faculdade e não fizeram o quê? Aquele planejamento, né, aquele teste vocacional. E aí a pessoa, talvez influenciada por um ou por outro, escolhe uma faculdade que não gosta, que não se identifica. E o que acontece? Ela desanima e desiste. Se você quer dar certo no digital, agora no início você tem que entender qual é a sua direção, para onde você vai. O que você vai fazer? Você gosta de fazer vídeo de dancinha no TikTok? Se você não gosta, você não pode escolher uma profissão, uma estratégia dentro do marketing digital que tenha isso. Você não vai se sentir à vontade. Você gosta de gravar vídeo, de falar com a câmera? Se você não gosta, você precisa entender que dentro do marketing digital existe um lugar para você sim. Mas você precisa entender qual o lugar. Então eu volto a te dizer. Primeiro passo, encontrar o seu lugar na internet. Esse é o primeiro passo para que você consiga passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Viver da internet, trabalhar em casa tem que ser algo prazeroso. Não é fazer só o que a gente quer, porque quem faz só o que quer é criança. Nós somos adultos. Nós precisamos fazer o que é necessário, o que precisa ser feito. Mas não precisa ser uma coisa ruim, uma coisa que seja exaustiva, que seja uma prisão para nós. O novo normal que eu falo não é só sobre home office. Não é só sobre você ter um emprego e trabalhar em casa e ter que aturar o seu patrão te controlando, não. É fazer o que você gosta dentro da sua casa, sendo dono do seu nariz. Então, o primeiro passo é entender dentro da sua personalidade e do seu objetivo o que você vai fazer na internet. Então, se você é aluno da comunidade, nós temos aqui várias aulas em vídeo, várias aulas explicando detalhadamente cada uma das estratégias, cada um dos tipos de negócio que existem na internet. Então, use isso, para que você, de início, encontre o seu lugar na internet. Fechou? Então, apenas para que você anote aí, vamos passar para o segundo passo. Primeiro passo, você precisa encontrar o seu lugar, o seu negócio, o que você vai fazer, o que se encaixa no seu perfil dentro da internet. Fechou? Segundo passo, você tem que definir um nicho ou um mercado de atuação. O que você vai fazer e qual vai ser o seu posicionamento nesse nicho? Você já é especialista em alguma coisa? Por exemplo, se você é técnico de refrigeração, você conserta ar-condicionado, você conserta geladeira. Se você, por exemplo, é técnico de instalação de painel solar, você pode dar um curso falando sobre isso, entende? Então você tem alguma especialização, então você já tem um nicho definido. Se você não tem, você vai buscar um nicho definido, algo que você goste também. Por exemplo, você pode trabalhar como afiliado, vendendo algum produto, algum infoproduto da internet, mas você precisa encontrar um nicho. Você vai falar sobre dinheiro, sobre investimento, criptomoedas, você vai falar sobre saúde, sobre beleza, sobre emagrecimento, você vai falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre o que você vai falar. Então, segundo passo, você precisa definir o nicho que você vai trabalhar e o seu posicionamento. Como assim um posicionamento? O que você vai vender? É algo básico de entrada? É algo high ticket, alto para quem já está mais avançado? Vamos dar um exemplo real? Imagine que você vai trabalhar como afiliado, olha só, entre edição de vídeo, entre tráfego pago, social media e tantas outras coisas, você resolveu trabalhar como afiliado. Primeira coisa, o nicho.
Depois você resolveu trabalhar no nicho de beleza como afiliado. E depois, no nicho de beleza como afiliado, você resolve trabalhar com cursos que ensinam maquiagem para iniciantes. Porque também tem curso de maquiagem para quem é mais avançado, para quem é profissional. Entende? Então, olha só. Nicho de afiliado, nicho afiliado, você vai e fecha mais ainda. Beleza, você vai trabalhar com beleza e fecha mais ainda. Você vai trabalhar com maquiagem para iniciantes. Então você precisa definir, primeiro, o que você vai fazer na internet. Segundo, nisso que você entendeu que você vai fazer, que você escolheu, qual vai ser o seu nicho, o seu ramo de atuação. Fechou? Terceiro passo, você tem que encontrar agora o produto que você vai vender. Se você vai ser afiliado, se você vai vender produto de maquiagem e maquiagem para iniciantes, você tem que entrar lá na Hotmart, lá na Eduz, lá na Bripe, lá na TikTok, na PerfectPay, em qualquer plataforma, e escolher um produto para que você vai vender, divulgar esse produto. Isso é só um exemplo, tá? Se você, por exemplo, resolve aprender tráfego pago, qual é o produto que você vai vender? É o seu serviço de tráfego pago. Se você vai ser social media, qual é o produto que você vai vender? O seu serviço para terceiros de social media. Perfeito? Então você precisa encontrar o produto que você vai vender. Por exemplo, você pode começar como afiliado, depois passar para um PLR. Que é o quê? É você ser produtor, divulgar um produto para você ganhar 100% e não só 50%, como um afiliado ganha. Ou você pode também escolher como produto para vender como representante, vai vender Café Marita, Rinode, Inspiração, vai vender bolo caseiro, colchão magnético, Royal Prestige. Então você precisa definir o produto que você vai vender. Como é que são passos simples, mas são fundamentais para você fazer na sequência certa. Senão você cai na estatística dos 80% que desiste. Por quê? Porque atropelou os passos. Porque não seguiu o método. E lá na frente ele percebe que ele tinha que ter decidido isso antes lá atrás. E não decidiu. Fechou? Quarto passo. Você precisa definir quem vai comprar de você. Quem é seu público-alvo. Quem é sua persona. Quem é seu cliente ideal. Por que você precisa pensar nisso? Porque para você vender na rede social, seja o que for, seja um serviço, seja um produto físico ou um infoproduto, você precisa se conectar com o seu cliente. Você precisa se conectar emocionalmente com o seu cliente. Então você precisa conhecer ele. Quem que compra de você? É homem? É mulher? Qual a faixa de idade das pessoas que compram com você? Ou seja, você vai ter que trabalhar a sua persona. E o que é persona? Aqui no marketing digital é uma representação fictícia do seu cliente ideal. Novamente, se você é aluno da comunidade, aqui nós temos várias aulas te ajudando a definir a sua persona, definir o seu cliente ideal. E você vai usar esses dados emocionais, mapa de empatia, dados demográficos, para quê? Para falar sobre os problemas do seu cliente, e isso vai chamar a atenção dele. Falar sobre os objetivos que ele tem, os desejos, para falar sobre os medos que ele tem, as objeções, por que ele não compra de você? Quarto passo, você precisa conhecer o seu cliente ideal, a sua persona. Fechou? Quinto passo, você precisa criar uma estrutura digital. O que eu quero dizer com isso? Você precisa anunciar nas redes sociais. Mas se você quer, de fato, fazer da internet o seu meio de vida, você tem que ir além das redes sociais. Por quê? Porque se você apenas divulga no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, você está num terreno alugado. A qualquer momento pode dar alguma dor de barriga numa rede social dessa e todo o teu negócio vai por água abaixo. Eu já tive minha conta do Facebook bloqueada, a minha conta do Instagram bloqueada, e eu não fiz nada de errado. O algoritmo às vezes entende alguma coisa de maneira errada e te bloqueia e pronto. Então, quinto passo, você precisa criar a sua estrutura digital. O que é isso? É você ter um banco de dados com nome, com e-mail, com telefone dos seus clientes. É você ter uma lista de e-mail para você enviar campanhas de e-mail sem depender da rede social, do Facebook, do Google, do Instagram, do YouTube. É você ter grupos no WhatsApp com seus clientes, lista de transmissão com seus clientes e ferramentas de e-mail marketing,
ferramentas de marketing digital, de divulgação em massa, automações, para quê? Para você conseguir se comunicar com o seu cliente, independente das redes sociais. Ok? Então, quinto passo, você precisa criar as suas redes sociais de maneira profissional, né? Se você vai criar um Instagram, por exemplo, você tem que saber como você faz a sua bio, o que você coloca nos seus destaques, no seu feed, aqueles 3 primeiros quadrados que você pode fixar. Como é que você usa aquilo como funil? O que você coloca no Reels? O que você coloca lá no Story? Você precisa entender isso. Redes sociais. E aqui na comunidade você tem matéria, aula em vídeo específica sobre isso. Ok? Então a sua estrutura de rede social e a sua estrutura própria. Esse é o quinto passo. Sexto passo. Está anotando? Anota para depois você relembrar tudo isso, né? E você ver exatamente o que você pode fazer. Você precisa criar um plano de marketing. Como é que você vai usar a sua estrutura de marketing? Como é que você vai usar as redes sociais que você achou que faz sentido para a sua persona? Por exemplo, talvez o seu cliente ideal, a sua persona, não esteja no TikTok. Talvez esteja lá no LinkedIn. Então você precisa saber aonde, o plano de marketing, a sua rede de atuação vai ser aonde. Você vai usar todos os canais de divulgação das redes sociais, ou a sua persona está mais em um canal do que em outro, ou existem canais que ela nem está. Então você precisa entender isso. Você vai usar tráfego orgânico, você vai criar conteúdo, qual linha editorial você vai criar, você vai usar tráfego pago, como é o calendário de conteúdos, de divulgação que você vai usar. Então isso chama-se o quê? Plano de marketing. Milton, isso é muito difícil. Não. Dentro da comunidade e nas mentorias, você tem acesso ao plano, ao passo a passo, e você pode ir corrigindo a direção para que você consiga criar essa estrutura, e ela vai funcionar para você, te levando ao nosso desafio 5K. Sétimo passo, você precisa planejar a sua rotina. Você vai trabalhar sozinho? Por exemplo, eu trabalho sozinho de casa. Trabalhar na internet, ter a renda principal, sozinho em casa é possível? Eu faço isso. Eu crio meu conteúdo, eu gravo, eu edito, eu subo as campanhas, eu faço tráfego, eu faço divulgação, faço tudo. Eu crio as páginas, eu cuido das campanhas de e-mail marketing, eu faço automação, faço tudo. Milton, por que você faz tudo? Porque se eu quero ensinar, eu tenho que saber fazer. Começa por aí, entendeu? Quando eu comecei lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing, um dos slogans que eles usavam era: aprenda com quem faz. Por quê? Porque lá não tinha acadêmico, professor acadêmico ensinando propaganda e marketing. Todos os professores estavam empregados em agência de propaganda. Eles estavam atuando no mercado, ou, conforme dizemos hoje, eles estavam no campo de batalha. Então hoje eu faço tudo. Por quê? Porque eu quero que você aprenda com quem faz. Aprenda comigo. Você vai falar sobre tráfego, hoje eu tenho campanha de tráfego rodando. Se você vai falar sobre edição de vídeo, eu tenho lá na comunidade vários tutoriais. Você quer aprender a usar o Canva? Tem tutorial. Entende? Então você precisa planejar a sua rotina. O que você vai fazer? Vai fazer tudo sozinho? Show de bola. Cai dentro. Vai precisar de ajuda? Vai contratar um freelance? Você precisa planejar. Por quê? Porque o combinado não é caro. Se você vai fazer tudo sozinho, você tem que entender o que você vai fazer segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Você precisa entender o que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer de tarde, quais são as prioridades, quais são as suas metas diárias, semanais, mensais. Isso é organização. Métodos. Se você fizer isso, você atinge os 5K. E você vai ver que não é nada difícil. É apenas parar, pensar, e podemos fazer isso juntos, e estabelecer uma rotina. Para quê? Para que nada saia do controle, para que você não fique apagando incêndio que nem um louco ou uma louca, e aí não acontece nada. E aí 80% desiste. E desiste porque não tem método, e desiste porque não tem um plano de marketing, e desiste porque não tem uma rotina estabelecida. Mas você não precisa fazer parte dessa estatística. Oitavo passo, estabelecer meta de venda. Não podemos simplesmente trabalhar sem pensar: o que eu vou faturar esse mês? Qual é a minha meta? O que eu vou faturar nos próximos 3 meses? O que eu vou faturar nessa semana? Porque se eu quero faturar 5K por mês, eu preciso faturar quanto? Nessa semana, R$ 1.250.
Se eu quero faturar R$ 1.250, eu preciso ver o quê? Quanto que custa o ticket do produto que eu vendo e quantos produtos eu preciso vender durante a semana. Quantos eu preciso vender por dia. Isso é ter metas reais, realistas. Não adianta você pensar assim, eu quero logo fazer o meu 6 em 7, faturar R$ 100 mil em uma semana. Isso não é realista de início. Isso é realista depois. Não é nem a longo prazo, a médio prazo isso é realista. Mas estamos talvez falando de um início. Então você precisa de metas para que você possa atingir os seus 5K por mês. Comece pequeno, não estabeleça regras grandes. Eu vou te dar uma ideia de meta aqui. E isso vai funcionar para o seu mindset, para a sua mentalidade, maneira de pensar. Por quê? Porque nós precisamos de combustível emocional. Se você estabelece uma meta muito grande e não alcança, emocionalmente nós ficamos abalados. Emocionalmente abalado, vamos para a estatística dos 80% que desanima e não consegue ganhar dinheiro no marketing digital, ok? Então, quais são as metas, ainda nesse 8º passo, quais são as metas financeiras que você pode estabelecer? Sugestão que eu te dou, tá? Minha recomendação. Primeira meta, eu vou seguir o exemplo do Érico Rocha, né? Veja só, ele ensina a fazer R$ 100 mil em 7 dias. Eu estou te ensinando a fazer 5 mil em uma semana. Mas a primeira meta é a mesma. Uma venda. Você precisa sair do zero, fazer a sua primeira venda. E olha, o gostinho da primeira venda é surreal. Por mais que eu acreditasse no marketing digital, enquanto eu não tinha ganho nada, vendido nada, parecia um sonho. Mas quando você faz a primeira venda, gente, é uma coisa surreal. E o que eu te recomendo? Pegue o dinheiro da primeira venda e compre algo que você goste. Algo que seja um símbolo para você. Uma vitória, uma conquista, um troféu. Você saiu do zero. É o seu primeiro marco. É a sua primeira meta. Fazer uma venda. Não importa se o seu ticket é R$100, R$500, R$1.000, 5. Não importa o valor do ticket. O que importa é que você saiu do zero. Primeira meta, anota. Fazer uma venda. Saiu dessa uma venda, você engatou a primeira, o carro começou a girar. Agora você precisa fazer o quê? Com constância, uma venda por semana. Olha só, não são metas absurdas, não são metas complicadas. Uma venda por semana. Quando você estiver fazendo uma venda por semana, de maneira constante, qual é a sua terceira meta? 2 vendas por semana. Depois, tá toda semana fazendo 2 vendas no mínimo, 3 vendas por semana. Já está fazendo 3 vendas por semana de maneira constante, o que você vai fazer agora? O que você vai perseguir? Qual é a sua meta? Uma venda por dia. Percebe? Você vai escalando os degraus e devagarzinho você vai chegar nos seus 5K. Mas não é amanhã que você vai chegar nos 5K. Mas você vai devagarzinho chegar lá. Também não vai levar 5 anos de uma faculdade e depois ter que procurar um estágio ainda por cima, né? Conhece alguém que fez faculdade, dirige, por exemplo, Uber, abriu uma loja de suco, fala-se muito, né? O advogado, engenheiro que virou suco, né? Então você não vai precisar ter essa trajetória, mas você tem que ir seguindo isso. Depois que você já estiver fazendo uma venda por dia, a sua meta é o quê? Aumentar o ticket. Se você vende um produto de R$500, talvez vender agora um outro produto além desse de 700, ou continuar vendendo esse de 500 e vender um outro de 300, de 800. Aumentar o ticket. Você vai continuar vendendo um. Depois você vai querer vender mais de um por dia, mas são outras metas. E o nosso desafio aqui é 5K. E você vai ver que você fazendo uma venda por dia, ou até muito menos, dependendo do valor do seu ticket, você consegue atingir esses 5K. Por exemplo, tá? Apenas como exemplo. Se o ticket do seu produto é R$ 997, você precisa o quê? De 5 vendas para fazer 5K. Agora, se o ticket do seu produto, o valor, né, é R$ 167, você precisa de 30 vendas, ou uma venda por dia. Então, não adianta você pensar muito nos R$5 mil, nos 5K. É sim pensar no ticket, no valor do seu produto. E agora eu te digo, se você escolhe trabalhar como afiliado, porque você pode escolher na internet trabalhar com tráfego pago, com divulgação do seu negócio, da sua empresa, com divulgação como revendedor, revendedora, mas eu vou citar um exemplo do afiliado. Se você escolhe ser afiliado, em vez de você escolher ser afiliado de um produto de R$50
escolhe ser afiliado de um produto de um ticket maior. Por quê? Porque se você for afiliado de um produto que te dá R$ 167 de retorno, você precisa de 30 vendas. Mas se você for afiliado de um produto que te dá 997, você precisa de 5 vendas. Entende? Ah, mas é mais difícil fazer uma venda de 997. É mais fácil fazer uma venda de 167. Sem dúvida. Mas você precisa levar em conta que, dependendo do valor do ticket, mais vendas você vai precisar fazer. Uma ótima coisa para você fazer como um segundo passo, depois de você já ter uma boa estrutura como afiliado, se é o caso, é você partir para um PLR. O que é PLR? É você comprar um produto, um infoproduto pronto, você compra os direitos dele e você passa a vender como seu. Isso não tem nada de ilegal, de falcatrua, de errado. Isso é um negócio completamente normal. E o que acontece? Qual é a grande diferença do PLR? Você tem, da mesma forma, um link para divulgar, só que você não divide com o produtor. O afiliado, ele vende o produto de outra pessoa que criou esse produto. O PLR, você não tem a outra pessoa, o produtor. Você é o produtor. Então, é só a maneira de você pensar. Vamos seguir nesse exemplo de afiliado, por exemplo. Eu tenho a minha mentoria, eu tenho afiliados, tá? Eu vendo produtos, eu vendo cursos, eu tenho vários treinamentos na Hotmart, na Eduz, ok? Então, só como um exemplo para você entender como é que funciona esse mercado e como que o valor do ticket, nas suas metas de venda, é importante, tá? Eu tenho a minha mentoria Master, que custa R$ 4.997. Se você for meu afiliado, você ganha 50% do valor. Isso é uma regra, no meu caso todos os meus produtos eu dou 50% de comissão. Mas existem produtores que dão menos do que isso. Então você precisa olhar isso também, tá? Então imagine que você vendeu a minha mentoria, você entrou como afiliado, você ganhou um link de divulgação, você divulgou esse link e alguém foi lá, clicou no seu link e comprou. Beleza, ela vai vir fazer o curso comigo, você não tem nada a ver com isso, você não vai ensinar nada a ninguém, eu é quem tenho que ensinar. Se vendeu por R$ 4.997 e o produto está hospedado na Hotmart, a Hotmart cobra 10%. Ou seja, de 4.997 já virou 4.500. Então 50% é seu, 50% é meu, R$ 2.250. O que eu quero te dizer com isso? Se a sua meta é 5K, se você vender 2 mentorias Master de R$ 4.997, você quase chegou nos 5K. Você já faturou R$ 4.500. Entendeu? Então, o valor do ticket, ele faz toda a diferença. Você também ser afiliado de um produtor com estratégias de remarketing faz toda a diferença. Você precisa olhar tudo isso antes. Por isso que eu digo, a primeira coisa lá no início é descobrir o que você vai fazer, o que combina contigo e identificar quais são as oportunidades de negócio que existem. Por exemplo, no meu caso, o que é mais fácil vender? A minha mentoria Master de R$ 4.997 ou a minha mentoria de Strava, que custa R$ 1.497. Com certeza a de Strava vai vender mais rápido. Por quê? Porque é mais barato. Se você vender a de Strava, se você for meu afiliado, você precisa apenas de 7 vendas por mês. Menos do que 2 vendas por semana. E um produto mais barato de apenas R$ 1.497. O que eu quero te dizer com todos esses exemplos? Que a sua meta de venda, ela precisa estar ligada ao valor do ticket ou do preço daquilo que você vende. Não importa se é um infoproduto, um produto físico, se é o seu serviço, se você, por exemplo, é um nutricionista, né? Quanto que você ganha em cada consulta? Você vai divulgar na internet seu serviço como nutricionista, como psicólogo, seja lá o que for. O valor da consulta, o valor do seu infoproduto, o valor do seu produto que fica contigo, ele é muito importante na sua meta para alcançar os 5K, ok? Será que já no primeiro mês você consegue vender um produto de alto ticket de R$ 5.000? Olha, às vezes até vende, tá? Mas não é o normal. Não conte com isso. Não é típico, não é normal. O que hoje, principalmente no mercado americano, está acontecendo, e principalmente para 2023? Se você quer botar o pé no chão para fazer da internet o seu lugar, você tem que olhar o que os americanos estão fazendo. E em 2022, eles já começaram esse movimento e estão continuando em 2023. Eles estão vendendo, primeiro, produtos de baixo ticket para transformar desconhecidos em clientes e depois produtos de alto ticket e são oferecidos para quem?
para quem já é cliente. Essa é a estratégia para 2023. Então você vai chegar querendo vender minha mentoria de Strava de 1.497? Não. Você vai vender o meu cursinho de R$10. Uma estratégia sobre vídeo de Reels, uma estratégia sobre Story. É uma estratégia única, uma transformação pequena, mas custa 10, 15 reais. Essa pessoa entra para a rede, para a base de dados, para a automação. E aí sim, daí ela compra um produto de 50, ela compra um produto de 200, de 500, e aí quando você vê, ela está comprando um produto mais caro. Então, na sua meta, no seu passo a passo de venda, você tem que pensar assim: vou vender produtos de baixo ticket primeiro, para depois vender alto ticket para esse público. Na linguagem do marketing, nós vamos vender baixo ticket para público frio e alto ticket para público quente. Percebe a clareza da informação, a clareza da estratégia? Não tem entrelinha, é só isso. É só conhecer o método e seguir o método que funciona. Fechou? Nono passo? O nono passo, gente, ainda no oitavo passo, vou falar um pouquinho sobre LTV para você. O que é LTV? Ainda está dentro das metas, né, que a gente precisa estabelecer financeiras. LTV é Lifetime Value, é o tempo que o cliente fica comprando contigo, recomprando, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, para você entender de uma vez por todas o que é isso e por que isso é importante na sua meta financeira. Imagine que você tem um produto que o preço dele é R$50. Aí você fez uma campanha de tráfego no Instagram, no Facebook, você gastou R$70, conseguiu fazer uma venda. Isso é bom? Aparentemente é prejuízo, né? Você gastou 70 e vendeu 50. Então isso não é bom. Mas se você pensar no LTV, no Lifetime Value, e se você tiver uma estratégia, uma esteira de produtos, se você tiver uma estrutura de remarketing, isso não é um mau negócio. Sabe por quê? Pare e pense. Você gastou R$70 nas redes sociais e você transformou alguém que era público frio em público quente. Agora, como ela comprou com você, ela é um cliente seu, é um aluno seu. O que acontece? Você tem um e-mail, você tem um telefone. Você vai agora oferecer produtos de um ticket um pouquinho maior, diretamente pelo e-mail, que não custa nada, diretamente do grupo do WhatsApp que ela entrou, que também não custa nada. Você vai continuar fazendo campanhas de remarketing, você pode até fazer campanhas de remarketing nas redes sociais, gastando com tráfego pago, mas não precisa. Para público frio, desconhecido, não tem jeito, você não tem contato dele, você nem sabe que ele existe. Mas para público quente, ele já está na sua base. Então vamos lá. Você gastou R$70 para vender um produto de 50. Ficou com prejuízo de 20. Logo depois, no remarketing, você conseguiu vender um produto de 197, zero custo de tráfego. Você já está no lucro. Depois você conseguiu vender um produto de 1.250 e aí vai. Depois você vende um produto de 2.000, de 5.000. Entende? Então o LTV, o Lifetime Value, é você pensar a longo prazo. É você pensar em manter aquele cliente comprando com você. Para isso, você precisa ter estratégia. Você precisa ter remarketing e você precisa ter uma esteira de produtos. Fechou? Mas, fechando aí esse oitavo passo, o oitavo passo era isso. Nono passo, escala. Não pense que faturar 5K é o seu destino final. Você vai precisar escalar, você vai crescer mais do que isso. Eu posso te dizer que faturar 5K, R$5.000 por mês é uma meta a médio prazo, não é a curto prazo. Não vou dizer isso para você, não vou te enganar. Falei que aqui é verdades e mentiras sobre o marketing digital. Não é a curto prazo. Você não vai entrar a comprar um curso, seja o meu ou de qualquer pessoa. Ó. Seja o meu ou de qualquer pessoa. Você não vai comprar um curso e em um mês você não vai vender R$5.000. A não ser que você tenha muito dinheiro para colocar no tráfego pago e você entre como afiliado. Aí você consegue, tá? Mas você tem que investir. Normalmente isso não vai acontecer. Então o que você precisa fazer? Você precisa ter metas claras e ir alcançando cada uma delas. Mas quando você chegou nos 5K, você precisa escalar e é o nono passo. Você precisa dar mais outros passos. Como é que você vai fazer isso? Planeje já. Você vai precisar talvez comprar um treinamento novo, uma mentoria nova, participar de um mastermind.
você vai ter que buscar mais conhecimento. Lembra que eu falei? O conhecimento não muda a sua vida, mas ele muda você. E dependendo de aonde você está, você precisa de mais mudanças, de mais conhecimento. Então, o nono passo é você pensar em quê? Em pensar em escala, em escalar mais ainda as suas vendas, crescer um pouco mais. 10º e último passo, automação, porque você é filho de Deus. Você precisa de liberdade. Marketing digital é sobre liberdade financeira, geográfica e principalmente, na minha opinião, liberdade de tempo. Para isso você precisa de automação. Se você for lá no meu Instagram agora e me mandar um direct dizendo assim, Instagram, você vai receber um treinamento grátis, alguns módulos em vídeo grátis do meu treinamento Instagram lucrativo. Quem faz isso? Não sou eu, é a automação. Entende? Se você for lá no meu Instagram e bater assim, mentoria no meu direct, vai vir todos esses planos de mentoria que eu tenho, você vai receber de maneira automática. Então você precisa, como 10º passo, de respirar. Para isso, você precisa de automação. Aquilo que a gente chama de piloto automático. Você fez uma compra comigo, por exemplo, você pegou uma isca digital, você foi lá na Eduz, pegou essa isca, você deixou lá o e-mail, você disparou agora uma automação que vai mandar o que para você? Mais conteúdos, não sou eu quem manda, é a automação. 10º passo, automação. Qual o objetivo? É te dar mais liberdade de tempo. Você vai precisar então o quê? Delegar talvez tarefas para uma equipe, para outras pessoas. Como que você vai fazer com o seu dia a dia? Resumo da ópera, dos 10 passos. Vamos resumir? Vê se você perdeu algum, aproveita agora a recapitulação. Primeiro passo, encontrar o seu lugar na internet. Fechou? Segundo passo, definir o seu nicho, o seu posicionamento nesse nicho. Você vai vender produto caro, produto barato, produto de entrada. Você precisa definir isso. Terceiro passo é encontrar o produto que você vai vender. Fechou? Quarto passo, definir quem vai comprar de você, quem é a sua persona, o seu cliente ideal. Quinto passo, criar suas redes sociais e a sua estrutura pessoal própria para não depender, não ficar na mão das redes sociais, não ficar em terreno alugado. Sexto passo, criar o seu plano de marketing. Você precisa de um plano do que você vai fazer. Sétimo passo, estabelecer, planejar sua rotina. Oitavo passo, estabelecer suas metas financeiras. Seu primeiro passo, fazer a primeira venda. Segundo passo, uma venda por semana. E aí vai, metas a curto, médio e longo prazo. Como nono passo é a escala, é o crescimento do seu negócio. E o 10º passo é a automação, é o piloto automático, para dar a você o quê? Liberdade de tempo. A pergunta agora é, vamos juntos? Aceita o desafio 5K? Você percebeu que não tem mistério? Não tem nada de difícil demais? Eu aqui coloquei todos os passos para você, não tem entrelinhas. É só seguir cada um desses passos. A pergunta é como não fazer parte da estatística das pessoas que enxergam oportunidade e desistem? Como fazer parte da estatística daqueles que são resilientes e conquistam 5K e depois muito mais do que isso? O que você precisa fazer? A mesma coisa que você tiver com o seu carro parado e tiver que subir uma ladeira. Você tem que ligar o carro e engatar a primeira marcha. Esquece a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Você vai subir uma ladeira. Você precisa tirar o carro da inércia. Resumo, você precisa começar. É simples assim. Como é que você faz então para começar? Primeiro lugar, seu objetivo na internet. Você precisa ter bem estabelecido isso. É o quê? Eu quero uma renda extra? Eu quero uma renda principal? O que eu quero na internet? Bote isso na ponta do papel, na ponta do lápis. Escreva isso. Aonde você está hoje? Meu objetivo é esse. Eu estou aqui. Aonde eu quero chegar? Aqui é o mundo que eu estou. Aqui é o meu mundo ideal. O que vai ser a ponte que vai te levar para cá? Qual é o método que você vai usar para chegar lá? Você precisa de metas, de método e de um mentor. Alguém que te ajude, como um GPS nos ajuda. Por quê? Porque os sufocos vão acontecer, as dúvidas vão acontecer. E você precisa de quê? De suporte, de alguém que possa te dar a mão. Mais uma vez, uma boa noite, obrigado pela atenção.